Deep Web é o nome que se dá à camada da internet que não pode ser acessada através de mecanismos de busca, como por exemplo a Google ou o próprio navegador que você usa, seja o Chrome, o Safari ou o Edge, pelo menos não sem usar algumas ferramentas. Na Deep Web nada é indexado, ou seja, você simplesmente não digita o endereço e .com acabou e você vai entrar na Deep Web. É como se esta parte escondida da internet não existisse para os navegadores comuns, por isso se utiliza a imagem de iceberg para representá-la. A ponta de iceberg, a parte fora da água, é tudo que o indexado por mecanismo de busca, que nesse caso é a internet normal que eu e você usamos. A maior parte do iceberg, o colosso abaixo da água, é a Deep Web, as profundezas invisíveis a olho nu da rede mundial de computadores. Mas na verdade o que é a Deep Web? E é da Deep Web que eu ia te falar no vídeo hoje. Mas antes de começar a falar da Deep Web, já vai deixar naquele teu valioso like, subscreva-se nesse canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Olá pessoal, eu chamo Rito. O que é Deep Web? Em grande parte, a Deep Web existe, assim como a própria internet. Tudo isso graças à Força Militar dos Estados Unidos. Neste caso, graças ao Laboratório de Pesquisas de Marinha do país, que desenvolveu o The Onion Routing para tratar de propostas de pesquisa, design e análise de sistemas anônimos de comunicação. A segunda geração desse projeto foi liberada para o uso não governamental, apelidado de TOR, e desde então vem evoluindo. Em 2006, o TOR deixou de ser um acrônimo de The Onion Router para se transformar em ONG, atual projeto que é uma rede de túneis escondidos na internet em que todos ficam quase invisíveis. Onion, que em inglês significa cebola, e como nós sabemos parece com a internet, como nós sabemos a internet é redonda e a cebola também é. E se vocês analisarem muito para chegar na camada principal da cebola, nós temos que atravessar várias camadas para chegar na camada desejada. É assim como a Onion funciona, que nesse caso é a cebola. Grupos pro-liberdade de expressão são os maiores defensores do Tor, já que pela rede Onion é possível conversar anonimamente e teoricamente, sem ser interceptado, dando voz a todos, passando por quem luta contra regimes ditatórios, empregados insatisfeitos, vítimas de abusos domésticos, entre várias coisas. A ONGC já teve apoio da Electronic Frontier Foundation, da Human Rights Watch e até da National Christian Foundation, mas também recebeu dinheiro de empresas como a Google e dos órgãos oficiais, que nesse caso é o governo dos Estados Unidos, que aliás é um dos grandes investidores da ONG. Ao acessar esse site, normalmente seu computador se conecta a um servidor que consegue identificar o IP. Com o Tor isso não acontece, pois antes que a sua requisição chegar ao servidor, entra em cena uma rede anônima de computadores que fazem pontos criptografados até o site desejado. Por isso é possível identificar o IP que chegou a destinar, mas não a máquina anterior, nem a anterior, nem a anterior. Chegar a este usuário é praticamente impossível. É algo difícil de acontecer, porque se você tenta chegar até esse usuário, você vai ficar anos e anos a tentar chegar. E também é de ressaltar que não há serviços de hospedagem e também armazenamento invisível. Assim faz com que o dono da página esteja muito seguro para que não seja encontrado. Dark Web ou Darknet. A Deep Web pode ter aquele lado escuro, mas também tem um lado bom. Então se você quiser saber do lado bom da Deep Web, já vai sentar na tua cadeirinha e fica atento, porque a Deep Web traz boas coisas. A Deep Web não traz só coisas ruins, coisas escuras, que nesse caso é a Deep Dark, mas também tem a Deep Net. O lado bom da Deep Web é a privacidade para a troca de conteúdo e informações sigilosas. Mas também a Deep Web tem um lado ruim que está cheio de crimes, de várias coisas ruins, como o tráfico de drogas, entre várias coisas. E essa parte da Deep Web, muitas pessoas chamam de Dark Web. Superficialmente, o que parece fazer mais sucesso na Dark Web é o tráfico de drogas, tanto que existem listas de vendedores recomendados, de acordo com a confiabilidade de cada um. Mas o comércio de armas corre solto, assim como de contas de PayPal e de produtos roubados. Existem lojas específicas para as marcas como a Apple e Microsoft, por exemplo. Na Dark Web também dá para contratar assassinos de aluguéis que possuem valores para cada tipo de pessoa, celebridades, políticos, entre várias coisas ruins que acontecem aqui no mundo. E esses preços variam de $20 mil a $150 mil. Então eu não te recomendo entrar nesse tipo de coisa na Dark Web. Você deve ser uma pessoa honesta, uma pessoa civilizada. Então não vá nessas coisas de assassinato, de tráfico de droga, entre várias coisas ilegais. Porque a Deep Web pode possuir essas coisas ruins, mas existem várias coisas boas que você pode aproveitar na Deep Web. Então se você quiser entrar na Deep Web, vai nas coisas boas, porque pá, a Deep Web não é somente ruim, é uma boa plataforma. Os supercriminosos e espiões oferecem seus serviços e tem gente que garante fazer trabalhos
acadêmicos sobre qualquer assunto, sem copiar de lugar algum. Sites promovem turismo sexual e tudo isso por menos de $1000, e alguns prometem buscar o comprador no aeroporto. Outro destaque é a venda de documentos falsos, com páginas que oferecem até cidadania norte-americana. O dinheiro é o assunto na Deep Web e poucos negociantes confiam no PayPal. A bola da vez é mesmo a Bitcoin, uma moeda digital que torna as transações mais seguras. Por meio de fóruns e redes de comunicação, a comercialização de todos os tipos de informações que um ataque digital pode ter acesso. E sempre há um público preparado para aproveitar estas informações. A lista dos tipos de dados que podem ser comprados, incluindo cartões de crédito roubados como informações detalhadas de vítimas, dados pessoais como CPF, RG, placas falsas, identidades de banco, coisas maléficas, coisas que passam várias. Se eu for anunciar é que vou acabar todo dia a falar dessas coisas. Mas também é de ressaltar que você deve aproveitar a parte boa da Deep Web, que é a parte que vai te proteger, que vai te deixar seguro de várias coisas. Essa é uma das partes que você não pode deixar de aproveitar. E eu te aconselho a esquecer essa parte ruim, porque essa parte não é assim tão boa, tão aconselhável. Chances, ou melhor, Imageboards, são fóruns de discussão na internet. Elas se destacam pela interface mais simples que a de redes sociais e pela viralização de textos e imagens. E é a partir daí que nascem aqueles memes que você gosta muito, que não viralizaram no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, no Facebook. É a partir da Deep Web que você começa a rir. Então a Deep Web tem esse lado muito bom, que é esse lado que te faz você rir. Nem todo channel, que é a abreviação de channel, que significa canal, é da Deep Web. Mas o que está lá é quase sempre porque várias pessoas querem compartilhar conteúdos ilegais. Isso inclui discurso de ódio, de supremacia branca, neonanismo, homofobia e imagens de abuso sexual, de assassinatos, entre vários assuntos ilegais e assustadores. Os chances são divididos em boards, que são as secções fixadas em cada fórum, e cada secção tem um tema específico. Embora o board de nome B seja normalmente a secção de tópicos variados, que nesse caso é o lugar onde nascem memes e algumas coisas superficiais da internet. Nos chances, os usuários têm seus dialetos próprios, e alguns desses dialetos são de termos comuns que são os seguintes: anônimo, que significa anônimo, usuário que não se identifica no channel; CP, que significa Fazlo, que significa pessoas consideradas fracassadas por terem pouca vida social ou habilidades de comunicação; ICEL, que significa involuntary celibato ou celibato involuntário, que são geralmente homens heterossexuais que criam rejeição a mulheres por não terem conseguido perder a virgindade; Jorge, que é um indivíduo que fracassa na tentativa de cometer atos terroristas; Lucy, expressão que representa alegria pelo sofrimento de outras pessoas; Reality, ataque hacker coordenado a um site ou fórum rival; Sanctum, Sanctum, Sanctimvin, que é usado como adjetivo para glorificar terroristas. O lado bom da Deep Web: não é fácil e nem rápido achar conteúdos interessantes lá na Deep Web, porque as páginas demoram para serem carregadas devido ao longo caminho que percorrem até chegar à sua máquina. Mas com a ajuda do Tor, um dos buscadores da oculta web, ou Behind Wiki, que é o diretório da web, basta digitar palavras de seu interesse que vão além das bizarrices, como por exemplo mutilações e pedofilias. Claro que é preciso você ter muito cuidado com essas palavras e também com os links que você anda a digitar por aí. E a coisa muito boa da Deep Web é que dentro da Deep Web você pode encontrar bibliografia de livros muito raros, aqueles livros que você está a procurar mas não encontra, e lá na Deep Web você pode encontrar facilmente. Você pode encontrar serviços de imagens instantâneas e também você pode encontrar 50 GB de livros de religião, psicologia, ciência, entre vários livros bons, além de acervos de músicas e filmes. Como você pode ver e analisar, a Deep Web tem várias coisas boas, tem um lado muito bom da Deep Web, um lado muito agradável, e também dentro da Deep Web tem uma espécie de arroz, onde existem várias respostas que pessoas anônimas fazem perguntas e também respondem alguns assuntos e alguns temas interessantes, que nesse caso é o Torstat na versão de Twitter. Existem muitos fóruns com discussões que vão de política internacional a técnicas de produção, porém todos precisam de cadastro, que podem ser feitos por meio de Tor Mail. Este é um serviço criado e totalmente mantido dentro da ONU, que é o nome dado à rede, e possui encriptação refinada e segurança máxima. Com este endereço de e-mail que os usuários da DW se identificam em fóruns ou semelhantes. Assim como na web tradicional, a inscrição é gratuita. Com alta privacidade, a Deep Web atrai grupos famosos, como por exemplo o Eclipse e os Anônimos. E esses todos refugiaram seus documentos valiosos ali na Deep Web. E alguns revolucionários que participaram da Primavera Árabe, usando a rede paralela para facilitar a articulação dos rebeldes e complicar o trabalho da inteligência policial. Jornalistas, militares e também políticos se comunicam através dessa rede misteriosa para conseguirem cobertar as suas ações da rede. Isto torna a Deep Web um local muito rico em informações mais do que se imagina e é comentado. E este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham entendido mais sobre a Deep Web, como a Deep Web funciona, o que é a Deep Web, porque várias pessoas
falam mal da Deep Web, dizem que Deep Web é uma coisa ruim, uma coisa que prejudica várias pessoas, mas a Deep Web depende da maneira como a pessoa utiliza. Você pode utilizar para um fim benéfico, como também pode usar para um fim maléfico. Depende do que você quer fazer na Deep Web, depende do que você deseja fazer na Deep Web. E comente o que você achou desse vídeo, o que você achou da Deep Web, o que você acha, o que você achava, e compartilhe com as demais pessoas, aquelas pessoas que querem saber o que é Deep Web, e também aquelas pessoas que não sabem o que é Deep Web, mas que precisam saber o que é Deep Web, porque a Deep Web é uma maravilha da internet, é algo que pode ajudar, como também pode prejudicar. Compartilhe com todos, seu amigo, seu primo, seu vizinho, e também não se esqueça, faça tudo com full curiosidade, 100%, e fica à espera do próximo vídeo.